No coração das Escrituras existe uma voz feminina, esquecida por muitos, mas preservada ao longo de todas as gerações. Uma voz que se descreve como morena, queimada pelo sol, comparada às tendas negras de Quedar. Para alguns intérpretes modernos, essa mulher representaria a Igreja. Para outros, seria apenas um símbolo alegórico de espiritualidade. Mas quando voltamos ao texto original, quando mergulhamos na raiz hebraica, descobrimos algo profundo e surpreendente. Aquela mulher não é a Igreja. Aquela mulher é Israel. Hoje, nesta investigação, vamos refazer a jornada da noiva negra do Cântico dos Cânticos. Vamos atravessar a história de Israel, suas conexões africanas, sua identidade semita de pele escura, as bênçãos e maldições pronunciadas sobre os montes Gerizim e Ebal, e a grande dispersão das tribos. Vamos refletir sobre como essa história ecoa até hoje em povos africanos e afrodiaspóricos que preservaram traços, costumes e memórias de uma antiga identidade perdida. A Bíblia preserva uma declaração poderosa, encontrada no Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículos 5 e 6. Eu sou morena e queimada pelo sol, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhem para mim por eu estar assim escurecida, porque o sol me queimou. A personagem não se apresenta como um símbolo místico, mas como parte do povo de Jerusalém. Sua cor é resultado do sol forte da região. Suas comparações são com estruturas negras do mundo árabe antigo. Ela é literalmente uma mulher semita de pele escura. A noiva é israelita. Para entender a cor e a origem desse povo, precisamos voltar ao Egito, onde Israel passou séculos e onde muitos personagens bíblicos foram confundidos com africanos. Em Gênesis, capítulo 42, versículo 8, está escrito que José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José, depois de anos vivendo no Egito, se parecia com os egípcios. E como eram os egípcios? Os murais antigos, pintados por eles mesmos, mostram um povo de pele escura, um povo africano. Além disso, em Gênesis capítulo 41, versículo 45, está escrito que Faraó deu a José por esposa a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. A mãe de Manassés e Efraim era egípcia. Duas tribos inteiras de Israel tinham em sua raiz origem africana direta. Em Êxodo, capítulo 2, versículo 19, as filhas de Reuel, ao descreverem quem as salvou, dizem: um egípcio nos livrou da mão dos pastores. A pessoa que elas descreviam era Moisés. Ele foi confundido com um homem egípcio, o que revela sua aparência. Mais adiante, em Números, capítulo 12, versículo 1, Miriam e Arão falam contra Moisés por causa da mulher etíope que ele havia tomado por esposa. A Etiópia é uma das regiões mais antigas de povos negros da terra. A Bíblia, sem rodeios, descreve conexões profundas entre Israel e povos africanos desde o seu início. Agora, viajamos para o Vale de Siquém, palco de um ritual único na história bíblica. 2 montes, uma aliança. O Monte Gerizim, o Monte das Bênçãos, e o Monte Ebal, o Monte das Maldições. Em Deuteronômio, capítulo 27, versículos 12 e 13, está escrito que 6 tribos deveriam subir ao Monte Gerizim para abençoar, e outras 6 tribos deveriam subir ao Monte Ebal para amaldiçoar. Ali, diante de toda a nação, foram pronunciadas bênçãos e advertências. As bênçãos, descritas em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 a 14, prometiam prosperidade, vitória sobre os inimigos, abundância e estabilidade. Mas as maldições, descritas de forma extensa e detalhada do versículo 15 até o versículo 68, alertavam sobre um futuro terrível caso a aliança fosse quebrada. Elas falavam sobre doenças incuráveis, derrota militar, fome, cativeiro, perda de identidade nacional, perseguição implacável, escravidão, separação brutal de famílias e, por fim, a dispersão para todas as nações da terra, inclusive por navios. Era uma aliança séria,
Uma escolha clara entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, colocada diante do destino de um povo. Israel quebrou essa aliança ao longo dos séculos. E então, as palavras sombrias ditas no Monte Ebal tornaram-se realidade histórica. Em 2º livro dos Reis, capítulo 17, versículo 6, está escrito que o rei da Assíria tomou Samaria e deportou Israel. Foram levadas 10 tribos e meia. Essas tribos foram espalhadas pela Assíria, Média, Pérsia, Etiópia, Egito, Arábia e norte da África. Elas são chamadas até hoje de as tribos perdidas. Mais tarde, em Jeremias, capítulo 52, versículo 27, está escrito que Judá, o reino do sul, também foi exilado para fora de sua terra, levado para a Babilônia. Séculos depois, em Lucas, capítulo 21, versículo 24, o próprio Messias, Yeshua, profetiza que Israel seria levado cativo para todas as nações. A dispersão prevista em Deuteronômio se consolidou de forma devastadora. Entre todos os nomes dados a Israel após o exílio, um se destaca de forma especial: Efraim. Em Jeremias, capítulo 31, versículo 20, Deus pergunta com ternura: Não é Efraim, meu filho querido, o filho em quem tenho prazer? Efraim, como vimos, era filho de José com uma mulher africana, Asenate. E a Bíblia usa exatamente esse nome, Efraim, para representar todo o povo disperso. Isso revela a profundidade da ligação afro-semita presente nas raízes de Israel, uma conexão que a própria Escritura faz questão de destacar. Hoje, muitos povos africanos preservam traços que lembram práticas hebraicas antigas. Entre eles, os Lemba no sul da África, os Beta Israel na Etiópia, os Igbo na Nigéria, e outros grupos que mantiveram tradições que combinam perfeitamente com costumes israelitas antigos, como rituais de pureza, leis alimentares e tradições orais de uma origem semita. A história bíblica mostra que Israel se misturou com povos africanos durante a escravidão no Egito, através do casamento com mulheres etíopes, e principalmente durante a própria dispersão, que se espalhou sobre toda a África e depois pelo mundo através do comércio transatlântico de escravos. No entanto, é importante dizer com clareza: nenhuma etnia moderna pode ser declarada automaticamente como Israel, com base exclusivamente nas maldições de Deuteronômio. Muitas nações sofreram, mas é historicamente verdadeiro e inegável que muitos povos africanos e da diáspora retêm heranças semitas, marcas culturais, linguísticas e espirituais que apontam para antigas e profundas conexões com o povo bíblico. A dispersão deixou rastros, deixou pistas que ainda hoje são estudadas e redescobertas. E assim, voltamos à voz que começou esta jornada. A voz da mulher que diz: eu sou queimada pelo sol, mas formosa. Ela não é a igreja, ela é Israel, um povo que atravessou desertos, impérios, alianças quebradas e promessas de restauração. Um povo que foi confundido com egípcios, que se misturou com etíopes, que carregou na pele e na história as marcas profundas de sua origem afro-semita. Um povo que foi espalhado, perdido, apagado da história e agora novamente lembrado. A história da Noiva Negra é a história de um povo cuja identidade foi arrancada, dispersa e muitas vezes escondida sob camadas de opressão e esquecimento. Mas hoje, diante dos textos antigos, da arqueologia, da história e da voz profética das Escrituras, essa identidade volta à tona. Uma identidade que não deve dividir, mas sim lembrar ao mundo que a Bíblia nasceu em solo afro-asiático, entre povos de pele escura, entre desertos queimados de sol e civilizações africanas milenares. A Noiva Negra ainda fala, e sua história, a verdadeira história, continua. Obrigado por assistir. Se esta jornada histórica e espiritual te tocou, inscreva-se no canal para mais investigações como esta.